Eu estou aqui hoje para falar para vocês que nós estamos na semana Up na sua carreira, semana para você alavancar a sua carreira, para você conhecer mais sobre o que é ser um responsável técnico. Eu quero trazer essas informações um pouco mais detalhadas nessas aulas que são gratuitas e online. Bom, hoje, se você está assistindo esse vídeo e não me conhece, eu sou Mônica Sanches, eu sou biomédica e eu sou responsável técnica e trabalho como diretora de assuntos regulatórios, hoje como consultora, mas eu tenho experiência de mais de 15 anos. Então, essas lives, esses cursos gratuitos, essas aulas gratuitas, são para te mostrar um pouco mais a fundo como era a minha rotina, o que é essa profissão, qualificar, sim, o maior número possível de profissionais. Quais profissionais? Profissionais da saúde, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, todos esses profissionais que podem atuar como responsáveis técnicos. Então, primeiro eu criei a semana Up na sua carreira, onde eu dou aula um pouquinho com mais detalhes, e ainda dou 2 aulas bônus, onde eu te ensino de verdade, no passo a passo, para você aprender já quando você arrumar o seu emprego, você vai precisar do que eu vou te ensinar lá, que eu não vou te contar o que é. Mas tem 2 aulas bônus lá que vão valer a pena. Só por essas 2 aulas bônus já valeria toda a semana, mas tem muito mais do que isso. Tem muitas coisas que eu vou passando informações para vocês. Hoje eu separei aqui 3 perguntas, são as mais frequentes que eu recebo, tanto no inbox como nos comentários, enfim, as dúvidas, 3 dúvidas que eu recebo bastante. Se vocês estiverem aqui e quiserem fazer alguma outra pergunta que não são essas 3, vocês perguntem. Se não, vamos seguir aqui. A pergunta número 1 é: o que é ser um responsável técnico? E a pergunta número 2 é: qual a diferença entre responsabilidade técnica e profissional de assuntos regulatórios? Essas são as 2 perguntas que eu mais recebo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. E depois vem a terceira, que eu comento mais para frente, se der tempo. Vamos começar com a pergunta número 1. É a pergunta que eu mais recebo nos inbox e nos comentários de alguns vídeos meus espalhados por aí. O que é ser o responsável técnico? Eu olhei para baixo que eu estou colando, tá? O que é ser um responsável técnico em uma distribuidora de produtos? Porque, como eu falo sempre, e eu explico aqui de novo, responsável técnico tem várias áreas. Nós, biomédicos, podemos sim ser responsáveis técnicos no laboratório em que trabalhamos. Os farmacêuticos podem ser responsáveis técnicos na farmácia. E os enfermeiros nas clínicas de enfermagem. Enfim, hoje, todo esse meu movimento, todas as minhas lives e as minhas aulas são para responsabilidade técnica em distribuidora de produtos para a saúde. Porque é a minha experiência, deu super certo para mim. Eu comecei com conhecimento zero, sem conhecer nada, sem saber sobre o que era ser o responsável técnico, e consegui chegar a ser gerente de assuntos regulatórios, que eu vou explicar já já a diferença de uma coisa e outra. Mas eu cheguei a gerente de assuntos regulatórios e responsável técnico de uma multinacional americana. Então, super funcionou para mim. E o que eu trago aqui de informações nesses vídeos são exatamente isso. O que eu fiz para conseguir, do absolutamente não conhecer nada, para chegar a ser gerente, ter um salário de gerente. Então, é isso, essas experiências e vivências que eu quero trazer para você. Mas vamos começar pelo princípio. O que é ser um responsável técnico em uma distribuidora de produtos para a saúde? Frisando bem, produtos para a saúde. Nós, biomédicos, enfermeiros, farmacêutico também, mas farmacêutico tem mais área de atuação. Principalmente os enfermeiros e biomédicos
foco nos produtos para a saúde, que é onde a gente pode de fato atuar. Medicamentos, por exemplo, é só para farmacêuticos. Então, tudo que eu vou explicar aqui de distribuidora para produtos para a saúde vale também para a distribuidora de medicamentos. Porém, nós, multiprofissionais, né? Somos profissionais da saúde, outros, enfermeiros biomédicos, biólogos, enfim, vários outros, só podemos atuar em produtos para a saúde. Então, o que é ser o responsável técnico? É o profissional da saúde contratado por uma empresa distribuidora que vai vincular o seu CRDM, CRF, Corém, com a empresa. Vou explicar melhor. Vamos começar com o distribuidor de produtos. Quem são os distribuidores? São as empresas que compram da fábrica. Então, um fabricante, vou dar um exemplo de seringas e agulhas, é o que eu mais dou de exemplo, mas é porque é um produto mais comum para todo mundo. Então, um fabricante de seringas e de agulhas quer vender o produto dele no Brasil. Então, primeiro passo, se ele for de fora do Brasil, ele encontra um distribuidor, uma empresa que possa comprar dele e vender para o hospital. Segundo passo, essa empresa tem que ter autorização de funcionamento na Anvisa. Se for um fabricante nacional, o fabricante também precisa ser autorizado pela Anvisa. Quem é a Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É essa que está nos noticiários e que agora todo mundo conhece. Então, se for um fabricante de fora do Brasil, ele não precisa ter a Anvisa, mas o distribuidor aqui do Brasil, a empresa que vai comprar os produtos dele, precisa ter autorização na Anvisa. Então, quem é esse distribuidor? Nada mais é do que o meio de campo, aquela empresa que compra da fábrica, estoca e vende para os clientes, que são quem? Os hospitais, as clínicas, posto de saúde, laboratório. Todos esses são os clientes finais. Aliás, o cliente final mesmo é o paciente, né, gente? Somos nós. Que é a seringa e agulha, por exemplo, na vacinação, vem na gente, tá? Então, por ser usado em humanos, é regulamentado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É isso, ponto. Então, eu te falei que precisa ter autorização na Anvisa. A Anvisa exige a licença municipal, ou seja, na cidade onde a empresa existe, a sede da empresa numa cidade, tem que ter a licença sanitária municipal, para algumas cidades estadual. Tem diferença. O que você precisa saber hoje dessa live? É obrigatório, gente, é obrigatório. O responsável técnico é obrigatório no início da montagem da empresa. Para você tirar a licença sanitária, precisa ter um profissional da saúde habilitado pelo seu conselho regional, vinculado com a empresa. Daí, pela ordem certa, vai pedir a licença sanitária e, após a inspeção, autorização na Anvisa. Só então é que ele vai, de fato, poder comprar da fábrica, vender para o hospital. Entenderam? Então, o responsável técnico, ele é obrigatório na empresa e ele é obrigatório no início, na abertura da empresa. E mesmo empresas que já estão funcionando, rodando, se o responsável técnico sair, mudar de emprego, a empresa que ficou sem tem 30 dias apenas para contratar esse profissional. Esse profissional, então, o que é que ele vai fazer? O que é ser responsável técnico? Então, passo um não. O mais importante é saber que ele vai ser, então, responsável pelos produtos que aquela distribuidora for comprar e vender. Comprar, estocar e vender. E vai assinar. Quando eu falo assinar, quer dizer vincular com o seu conselho regional. Então, legalmente falando, você está responsável pela qualidade dos produtos. Nessa etapa, né? Porque a questão da fabricação é o fabricante, por isso que é bom, né? Tem que saber a sua responsabilidade. A sua é com o produto depois que saiu da fábrica e até chegar no cliente. Basicamente, a função principal do responsável técnico é essa:
entender um pouquinho que seja dos produtos para ver questão de temperatura, se tem algum cuidado especial de armazenamento, de transporte, cuidar para que seu estoque seja sempre limpo, organizado, que os produtos não vençam na prateleira. A mesma coisa dos produtos no mercado, que a gente já sabe como que aplica, não vencer na prateleira. E ter noçõezinhas de legislação sanitária na cidade onde o produto, onde a empresa existe. Então, a grosso modo, a função do responsável técnica é essa. Aí você assistindo essa live fala, mas só isso? É só isso, gente, mas é só isso que é tudo isso. Não pensa que é fácil. Também não é difícil, né? Temos profissões muito difíceis e responsabilidade técnica não é uma delas, tá? O nível de estresse é baixo. Você sabendo e entendendo de toda a sua função, de tudo que você tem que fazer no seu dia a dia, se você souber verdadeiramente isso, não tem estresse muito grande. O máximo que pode ter de estresse, que acontece, né, gente? Chegar lá um produto com a caixa rasgada, ou faltando uma unidade, enfim. Tem alguns tipos de estresse, mas não se compara ao estresse, por exemplo, se você é profissional da saúde como eu, trabalhei em hospital, em centro cirúrgico, e ali era um outro nível de estresse. O estresse de estar em uma cirurgia cardíaca e o paciente está verdadeiramente correndo risco de vida. Risco de morte, no caso, né? De morrer. E aí você tem as suas limitações, né? Eu era só uma biomédica que cuidava ali da autotransfusão durante a cirurgia, né? Não era eu a médica, mas enfim, a gente estressa junto. Fora que, lá no meu caso, eu dava plantão de 12, eu dava às vezes plantões noturnos, plantões de final de semana, outro nível de estresse. Assim, não temos estresse, mas um nível bem menor, um nível bem menos elevado. Então, a função principal do responsável técnico, homens e mulheres. Eu era responsável técnica, porque eu sou a Mônica, mais um responsável técnico, aqui ambos os gêneros. É essa, bem rapidamente explicando, tá, gente? Porque não dá para aprofundar muito numa live. Qual a diferença entre o responsável técnico e o profissional de assuntos regulatórios? É o seguinte, o profissional de assuntos regulatórios, ele não vai vincular o Conselho Regional. O responsável técnico, como eu acabei de explicar, vincula o Conselho Regional à empresa. O profissional de assuntos regulatórios, não. Ele é um profissional da saúde, ele aprende sobre legislação sanitária, ele se aprofunda ainda mais nas questões sanitárias, na montagem de processo de registro de produto médico lá na Anvisa. O responsável técnico também pode fazer isso? Também pode, gente. O responsável técnico, ele em empresas menores, é ele que vai fazer tudo isso que eu falei do profissional de assuntos regulatórios. A diferença é que na empresa pequena, normalmente o responsável técnico tem a função de assuntos regulatórios. Em empresas maiores, tem um time inteiro. Tem empresa multinacional que tem 20 funcionários. E não dá para ser 20 responsáveis técnicos. Então, eles têm no máximo 2 responsáveis técnicos dentro da empresa e vários profissionais de assuntos regulatórios. Então, essa é a diferença. O responsável técnico, quando você montar um processo de registro para enviar para a Anvisa, ele assina obrigatoriamente. E ninguém, sendo somente de assuntos regulatórios, pode assinar pelo responsável técnico. Somente o responsável técnico assina os processos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Não existe assinado por para responsável técnico. Você pode ter o responsável técnico substituto. Pode ter até 2 substitutos. A vigilância permite. Então, empresas grandes podem ter, sim. Mais de 1, mais de 2. E só o substituto pode assinar no lugar do outro. Então, a grande diferença do profissional de assuntos regulatórios é essa. Ele prepara os processos, ele monta, ele entende de legislação,
ele pode ir lá ver os produtos no estoque, se for a função dele. Empresas grandes, cada um tem a sua função. Você não faz todas as etapas do processo. Por isso que é legal aprender com empresas pequenas, onde você vai fazer, sim, todas as etapas do processo. Certo? Então, basicamente, a diferença é essa. Outra diferença primordial: salário, gente. Salário. Por quê? O profissional de assuntos regulatórios, se for numa empresa maior, quanto maior, maior o salário. Maior a empresa, maior o salário. Multinacional paga muito bem. Quem é multinacional? São as empresas fábricas fora do Brasil que precisam ter o escritório aqui no Brasil, e aí eles contratam um responsável técnico, a empresa cresce, eles contratam 2 responsáveis técnicos, a empresa cresce, eles contratam, sei lá, 5 funcionários profissionais de assuntos regulatórios. E aí eles pagam muito bem. Eu, na minha carreira, na minha trajetória, eu fui sempre responsável técnica e profissional de assuntos regulatórios. Isso quer dizer o quê? Salário em dobro. Salário do responsável técnico, piso, e salário do profissional de assuntos regulatórios, de acordo com a categoria, né? Com os anos aí de profissão, conforme você vai crescendo. Então, para mim, super deu certo. Comecei numa empresa pequena, eu era responsável técnica, ganhava meu piso salarial um pouquinho acima do piso. Não tinha experiência nenhuma. Cresci lá, aprendi, estudei por conta própria, gente. É um sacrifício, não aconselho. Dá, mas dá muito trabalho. A legislação, a gente tem que ficar pincelando o que aprender. Então, é mais fácil pegar tudo pronto já. Mas, enfim, deu super certo. Depois de 3 anos como responsável técnica, RT, eu passei por uma multinacional japonesa que estava iniciando, ela era pequena também. E aí eu cresci junto com ela. Só que por ser multinacional japonesa, ela tinha mais de 20 fábricas. E aí eu já tive que aprender, eu tive que sambar. E aprendi e fui e segui adiante, gente. E aí fui. Todas as empresas que eu trabalhei, eu era responsável técnica e eu era profissional de assuntos regulatórios. Esse é o que eu indico para você. Mas se você não conseguir ser o responsável técnico, porque hoje em dia é mais concorrido, as multinacionais estão mais concorridas, claro, maior o salário, maior a concorrência. Então, comece sendo responsável técnico na empresa pequena, pegue experiência, e aí você faz a decisão. Quer crescer? Quer crescer junto com a empresa? Quer assinar 2 responsabilidades técnicas? Quer, sei lá, tem uma gama extensa de possibilidades. Agora, eu vou responder aqui, peraí, a Aline aqui, ó. Quero saber se o responsável técnico pode trabalhar em um centro cirúrgico de alguma forma. Aline, a resposta é depende. Depende. Depende muito do tipo de empresa que você vai trabalhar. Porque eu, quando comecei na empresa pequena, importadora, então ela fazia a importação das fábricas de fora, mas aqui no Brasil ela também comprava localmente. Então eu fiz poucos registros de produto na Anvisa, mas tive que aprender a fazer. E aqui no Brasil ela comprava e vendia de outros distribuidores e vendia para o hospital. Então, sim, eu lá na empresa pequena, quando comecei, eu era responsável técnica, nunca tinha trabalhado com isso. Mas eu vim do centro cirúrgico, eu já trabalhava em centro cirúrgico. Então, quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui ser, a gente chama de especialista de produtos. Eu fui ser especialista de produtos numa multinacional também. E lá nessa empresa, eu não era contratada, não era fixa, né? Não era CLT. Eu era esporádica. Então, quando tinha um procedimento num centro cirúrgico, a minha especialidade de cirurgia cardíaca, eu fazia um procedimento que era a ablação. Então, eles tinham um equipamento caríssimo. E aí, eles faziam assim: quando tinha o procedimento, o médico chamava a multinacional, que me acionava, eu ia com o aparelho lá, e o hospital pagava só o descartável. Ou seja, usava no paciente e jogava no lixo depois. E o equipamento eu limpava todo com álcool, toda uma desinfecção do equipamento. E assim eu fiquei por mais de 1 ano, uns 2 anos assim. Então, quando eu fui contratada como responsável técnica,
Eu já tinha experiência de ser especialista de produtos. Então, na empresa pequena, você tem sim essa possibilidade, tá? De você ser duas funções, a mais de duas funções. Na empresa pequena, normalmente, dependendo do tipo de produto que ela comercializa, o dono da empresa, que vai ser o seu chefe, ele vai pedir para você aprender sobre o produto e se o médico tiver alguma dificuldade, se o médico precisar de um treinamento, isso acontece muito, eles vão chamar você e aí você vai lá dar o treinamento. Aí depende muito do tipo de produto que você vai trabalhar. Se é um produto que vai em centro cirúrgico, a resposta é sim. Você vai lá no centro cirúrgico treinar o médico. Agora, se for produtos, por exemplo, a minha especialidade também, estente coronariano, ela é hemodinâmica, não é no centro cirúrgico. Aí a resposta é não, você vai lá na hemodinâmica treinar o médico. Então, no caso de empresas menores, você tem normalmente o acúmulo de funções. Então, sim, é um salário só e eles pagam baixo, porque eles não pedem experiência. Conforme você pega a experiência, o seu salário sobe junto com você. Estamos falando de um salário inicial de uns 3.500, 4.000 reais, que é o salário piso da categoria que a gente tem, e aí com possibilidade de subir para 5, para 6. E você pode, então, ser especialista de produtos e responsável técnico. Sendo especialista de produtos, sim, provavelmente você vai no centro cirúrgico, se for um produto de centro cirúrgico, né? Espero ter respondido, tá, Aline? Espero que sim. Quais as RDCs que precisamos sempre estar revisando? Olha, Danilo, isso é categoria de aluno, Danilo. Você é meu aluno, parabéns. Já está falando até em RDC, gente. Ah, de nada, Aline. RDC, Resolução da Diretoria Colegiada. A Anvisa publica no Diário Oficial para poder se comunicar com as empresas. Então, toda vez que a Anvisa publica uma RDC de número sequencial 1, 2, 3, 10, 100, 200 do ano de 2021, todo ano começa do zero de novo. Então, toda vez que ela publica uma RDC, as empresas precisam sim aplicar dentro dela para poder seguir as regras direitinho. Aí, Danilo, depende de qual área você está falando. Se é na área da empresa, se é na área de registro de produto. Registro de produto, eu sei até de cor, eu posso te falar aqui. A RDC 185 de 2001 diz todas as regras para você montar um processo de registro. A RDC 40 de 2015 te diz as regras para você montar um processo de produto de classe de risco 1 e 2. São os menores riscos, como seringa aguda, por exemplo. E as outras RDCs eu não sei de cor. Por que isso? Como eu falo sempre aqui, essa é a vantagem, gente. A gente não precisa saber todas elas de cor. Eu vou te falar, a gente tem uma lei, é a primeira de todas, a 6360. Acho que é isso, se eu não estou enganada. Mas é uma lei, não é uma RDC. Ela é vigente de 1970 e alguma coisa, 78, 76, por aí. Ela é bem antiga. Lá são os primórdios das primeiras informações para você começar a fazer. Mas lá já está dizendo ok. Então, desde 1970 e alguma coisa, acho que é 76, 77, a empresa tem que ter autorização de funcionamento. A empresa tem que ter licença sanitária e os registros têm, os produtos, medicamentos saneantes, têm que ter registro na Anvisa. Então, isso é vigente desde 76. A Anvisa, ela só foi criada, ela é nova, gente, em 1999. Se você comparar com outras agências do Brasil não, do mundo inteiro, é uma agência nova. Então, a gente ainda está engatinhando. Tudo bem que já vão fazer 20 anos? Né? 21, 22 anos. Mas tem muita coisa a ser dita. A Anvisa, ela sim, às vezes erra. Acontece. Ela publica uma coisa, daí ela mesma vê que não está legal, aí ela faz as retificações, as correções. Às vezes ela tira uma RDC e coloca outra no lugar. Por isso, Danilo,
e todos os outros que estão aqui assistindo. Eu não sei todas elas de cor, porque são muitas, são inúmeras. E essa é a vantagem dessa profissão. Quando eu falo que a gente não precisa saber tudo de cor, por isso. A Anvisa tem lá no site dela um local onde você faz uma pesquisa. Então, entra no site da Anvisa, gov.br/Anvisa. Tem lá dentro do site um campo de legislação, RDC. Então, Danilo, respondendo a sua pergunta, e quem estiver aqui assistindo o vídeo, digita lá o que você quer saber. Por exemplo, se for sobre... Tem uma RDC que fala sobre as regras para você ter dentro da empresa, como você tem que seguir. É uma regra da Anvisa, então ela é nacional. E cada estado e município tem as suas legislações específicas. Então, joga lá, por exemplo, estoque. E aí ela vai baixar todas as RDCs, estando vigente ou não. E aí você vai fazer uma seleção do que está vigente e do que já foi tirado. Mas a vantagem é que lá no site da Anvisa você sim consegue fazer essa triagem rapidamente. Covid, por exemplo, nós tivemos inúmeras RDCs publicadas do ano passado, de março do ano passado, inclusive este ano também. A Anvisa publicou inúmeras RDCs para liberar importação sem registro, mas seguindo algumas regras, liberar o uso de máscara, confecção de máscara sem registro. Luva tem um monte de certificação, não é só fazer registro na Anvisa. Ela liberou as certificações S e todo um monte de regras. Algumas eram de 6 meses, já venceram, outras foram renovadas e algumas ainda estão vigentes direto. Então, se você jogar lá no site da Anvisa, no campo de buscas de legislação, ela vai trazer uma lista do que tem e lá o que está vigente e o que já não está mais vigente. Essa é a grande vantagem, gente. A gente busca a informação e ela está lá prontinha para você. Espero ter respondido, Danilo. Ai, vamos lá. A terceira pergunta que eu mais recebo, que eu trouxe aqui para separar para vocês: qualquer profissional pode ser responsável técnico? Eu já recebi em várias ocasiões perguntas diferentes. Por exemplo, o profissional de educação física pode ser responsável técnico? O fisioterapeuta pode ser responsável técnico? Sei lá, vários profissionais podem ser responsável técnico? E a minha resposta é não. Não são todos, tá? São profissionais da saúde que verdadeiramente, na nossa faculdade, a gente não aprende sobre assuntos regulatórios, legislação sanitária, nem de responsabilidade técnica. Farmácia ainda tem na grade de aulas, tem assuntos regulatórios, mas não fala da parte de distribuidora, eu acho, pelo que me conste. Mas, enfim, não são todos os profissionais. E quem é que decide? É a Mônica? Não, gente, não é a Mônica. Quem decide isso não é nem a Vigilância Sanitária, nem a Anvisa. É o Conselho Regional. Sim, o Conselho Regional. Então, para você poder ser responsável técnico, você vai submeter os seus documentos, os documentos da empresa e o Conselho Regional que vai analisar se você pode ou não pode. Você, sendo aprovado, vem um termo de responsabilidade técnica e com esse termo você vai na Anvisa dar entrada na licença. Então, se você está na dúvida, conversa lá no seu conselho. O que eu posso te falar é que enfermeiros, sim. Biomédicos, sim. Farmacêuticos, sim. Biólogos, sim. Odontologista, sim. O médico, se quiser, sim. Não conheço nenhum médico que queira, mas se quiser, pode. Não conheço. Engenheiro biomédico. Aí você fala, mas não é profissional de saúde. Mas sim, pode, porque nós temos uma área de eletromédicos, são os equipamentos médicos, como aparelho de ultrassom, aparelho de ultrassonografia, de ressonância magnética, medidor de pressão, que vai pilha, bateria. Então, sim, o engenheiro elétrico e o engenheiro biomédico. Os conselhos regionais permitem. Engenheiro civil? Não, gente. Engenheiro civil não vai construir prédio, né? Não vai lá olhar produto se está tudo válido.
Mas, enfim, se você assistiu e está na dúvida, conversa com o seu conselho, porque é o conselho regional que vai verdadeiramente analisar o documento da empresa, o seu, e dizer se você está apto, se você realmente pode. Repassando aqui recados rápidos, estamos na semana Up na sua carreira, aulas online gratuitas para você, explicando com mais riqueza de detalhes do que eu falei hoje aqui sobre o profissional responsável técnico, a área de atuação desse profissional, toda a cadeia de onde ele pode atuar. E na aula 3, gente, surpresa, hein? Lá na aula 3, online gratuita, hein? Eu dou dicas de como organizar para você ser encontrada pelos recrutadores. Quem sabe? Assiste lá. Aula, se inscreve lá no visexpert.com.br para você receber o acesso, porque só e-mails cadastrados e com confirmação de cadastro é que vão receber o link para as aulas. Só esta semana, gente, do dia 7, 8, 9 tem aula, 10, 11, sexta-feira. Então, do 7 a 11 temos as aulas gratuitas e online. Então, não perde tempo não, se inscreve. E ao se inscrever no visaexpert.com.br, temos lá um grupo do WhatsApp. Entra pelo link que está lá disponível no site e vem fazer parte. Lá no grupo do WhatsApp, eu estou lá, eu mesma respondo. Se você tiver dúvida, viu, Aline? Se quiser conversar mais, se tiver mais dúvidas, traz lá para o grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês. Acho que é só isso. Ah, tem o meu e-book, gente, não falei do e-book hoje. Tem o e-book também, no mesmo visexpert.com.br. Se inscreve também. Quando você se inscrever, vai poder fazer o download gratuito do e-book.